Descobri gay. E isso teve algumas repercussões estranhas. Quando eu estava com 15 anos, tinha uma namorada, a Rebeca. E eu realmente gostava dela, a amava. Mas me sentia estranho, como se algo estivesse errado. Comecei a perceber que eu meio que gostava mais de meninos. Quero dizer, eu sempre gostei deles, só não percebia. Namorei com a Rebeca por um tempo, ainda depois de perceber isso. Mas depois quis esclarecer e jogar limpo com ela. Expliquei da melhor maneira que pude que o problema não era ela, mas eu. Eu ainda queria ser amigo dela porque a Rebeca era uma pessoa muito importante para mim. Ela ficou chateada, mas foi muito solidária e compreensiva, e me senti aliviado. Em seguida, falei para todos os meus amigos. Eu esperava que eles zombassem de mim ou ficassem surpresos, mas não foi assim. Ninguém se importou muito, e alguns deles estavam esperando por isso. Foi muito mais fácil do que eu pensava. Claro, eu esperava que outras pessoas descobrissem em breve, mas não imaginava o que aconteceu logo depois. Um dia, estava na escola procurando um livro na minha mochila e encontrei uma carta. Abri e havia. Ameaças nela. É claro que havia insultos, mas também coisas do tipo. Bem, não estou repetindo exatamente como estava, mas basicamente dizia: mude para outra escola. Não precisamos de pessoas como você aqui. Olhei em volta, mas não havia ninguém ali. Senti medo. Pensei que um dos meus amigos estava me tirando, mas eles nunca fariam algo assim. Eu logo esqueci, mas depois aconteceu novamente. Desta vez, alguém mandou uma mensagem privada anônima no meu Instagram com mais insultos e ameaças. Perguntei quem era, mas quem quer que fosse me ignorou. A única pessoa com quem compartilhei isso foi a Rebeca, e ela ficou muito chocada. Mas a gota d'água para mim foi quando encontrei uma caixa estranha na minha varanda. Fiquei feliz por encontrá-la antes dos meus pais. Abri e estava cheia de lixo, e havia outra carta dizendo: você é deste tipo aqui também. O quê? A essa altura eu estava com tanto medo de ir à escola ou a qualquer outro lugar que ficava olhando em volta, sempre procurando por essa pessoa misteriosa. Eu nunca disse nada sobre isso a ninguém, nem mesmo para a Rebeca. Outra coisa aconteceu um pouco mais tarde. Um dia, de repente, todo mundo sabia que eu era gay. Eu não tinha ideia de como aconteceu, mas acho que alguém começou a espalhar por aí. Sabe, até os professores já sabiam neste momento. E, para ser sincero, não foi tão ruim assim. Mais uma vez, ninguém se importava tanto com isso. Muitas pessoas realmente até apoiavam. Havia apenas um cara, que eu mal conhecia, o Shawn, que ficava me encarando estranhamente. E não apenas isso. Ele parou de dizer oi para mim e estava sempre tentando se manter o mais longe possível. E eu pensei que ele pudesse fazer parte disso, ou talvez ele fosse a pessoa que estava me enviando todas essas ameaças. Um dia cheguei em casa e meus pais começaram a me fazer perguntas sobre minha orientação sexual. Eu fiquei tipo, o quê? Acho que alguém já tinha dito a eles. Era muito louco como os rumores estavam se espalhando rápido. Perguntei como eles sabiam e disseram que os pais de alguém os haviam chamado para fazer perguntas. Por que as pessoas eram tão intrometidas? Bem, eu tive que abrir o jogo com eles também. Não posso dizer que eles ficaram felizes com isso. Tivemos uma conversa extremamente longa e eles me fizeram muitas perguntas. No final, tiveram que começar a aceitar, porque era algo que eu não podia fazer nada a respeito. Então, todo mundo sabia. E foi legal. Muitas pessoas lutam com isso há anos e acho que tive sorte. Só que alguém estava me ameaçando e eu não queria deixar passar. Estava pensando no que poderia fazer sobre isso. Talvez eu devesse ter levado ao diretor ou ter conversado com a polícia, mas não queria ser muito apressado. Comecei a perguntar às pessoas ao redor, especialmente aos meus amigos, se eles sabiam alguma coisa sobre aquilo. Eu até comparei a caligrafia deles com a do meu inimigo. Não descobri nada, exceto que meus amigos estavam extremamente irritados com minha suspeita. Eles achavam que alguém estava me sacaneando, e era isso. Mas eu tinha certeza de que era algo mais sério e talvez sinistro. Uma pessoa para quem eu ainda não tinha perguntado até aquele momento era o Shawn. Ele ainda estava me evitando e me olhava quando achava que eu não podia vê-lo. Então, fui direto nele e perguntei por que ele estava olhando para mim daquele jeito. Ele ficou tipo, O que você quer dizer? Do que está falando? Eu estava ficando impaciente. Ele definitivamente sabia de alguma coisa, então continuei fazendo perguntas. Até sobre a caixa e todas aquelas cartas. Ele disse, pare de me incomodar, e começou a sair. E o que eu poderia fazer? Pará-lo? Mas eu tinha certeza de que ele era o responsável por tudo aquilo. Depois eu estava conversando sobre essas coisas com a Rebeca. Ela ficou muito desconcertada e disse,
Uau, isso é estranho, mas por que você ainda está pensando e não parou com isso depois da caixa? Eu congelei. Eu nunca contei para a Rebeca sobre a caixa. E eu perguntei e ela ficou tipo: você definitivamente me contou, sim. Eu tinha 100% de certeza de que não. Então perguntei diretamente se ela estava por trás daquela situação ou se conhecia a pessoa que fez aquilo. Ela tentou encontrar desculpas, mas acabou confessando que sim, era a responsável. Ela até mudou a caligrafia. Fiquei chocado. Perguntei por que ela faria algo assim. A Rebeca explicou que ficou muito machucada depois que eu terminei com ela, porque todos sabiam que estávamos juntos antes de eu sair do armário e isso a fazia parecer ruim. Ela não sabia exatamente por que fez o que fez, se por vingança, ou talvez tenha pensado que isso me impediria de dizer a todos que eu era gay. Eu estava com tanta raiva que deixei de ser amigo dela imediatamente. Ela me implorou para não contar a ninguém, como a polícia, e eu disse: tudo bem, mas a bloqueei em todas as redes sociais. Isso doeu muito, porque ela era a minha melhor amiga naquele momento. Mas por que então o Shawn estava agindo tão estranho ao meu redor? Perguntei novamente o que estava errado e por que ele me odiava. Ele estava todo vermelho no rosto e disse: eu não te odeio, é mais como o contrário. Perguntei por que ele não havia me falado, e ele explicou que era um segredo e que seus pais não ficariam felizes em saber disso. Então ele estava tentando esconder de todos e não queria se aproximar de mim porque seria muito difícil para ele. Depois disso, fiquei amigo do Shawn. Não como um casal, apenas amigos. Ainda estou um pouco magoado com a situação com a Rebeca e ainda tenho algumas dificuldades com meus pais, mas estou incrivelmente feliz que as pessoas tenham me aceitado como eu sou. Eu nunca esperava que fosse tão bem. De qualquer forma, obrigado por me escutar. Curta este vídeo e